Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Muito se fala sobre os protestos contra Bolsonaro do dia 12 de setembro, se a esquerda deve ou não participar. E aí, ontem, no dia 8 de setembro, Flávio Dino fez um tweet muito interessante. Eu quero comentar sobre esse tweet dele, do que a Glaze disse, de como será em relação ao PDT, se Ciro Gomes vai ou não participar. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o seu like. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no canal Politizando. Bom, pessoal, é o seguinte, eu sei tudo que o MBL já fez de ruim, de que não presta, eventualmente quem financia o MBL. Eu já gravei vários vídeos aqui, o canal foi criado dia 1º de maio, eu já devo ter gravado uns 5, 6 vídeos respondendo às ideias do MBL, sejam do ponto de vista econômico ou algumas mentiras que eles propagam. Então, em relação ao MBL, eu digo que eu não compactuo com o pensamento deles, eu não compactuo com boa parte daquilo que eles falam em relação a vários adversários políticos dele, mas é necessário a gente distinguir uma coisa. Qual que é a principal bandeira hoje que deve unir todos aqueles que estão preocupados com a situação no momento em relação ao desgoverno Bolsonaro? O fora Bolsonaro, o impeachment. E neste ponto, a gente, mesmo considerando os erros do MBL, eu acredito que não devemos abrir mão de participar de um protesto que tem a chance, sim, de unir muitas pessoas com diversos pensamentos, de diversos partidos, de esquerda, de centro-direita, de direita, para aí sim mostrar para a população que Bolsonaro não tem a força que ele diz que tem. Quando o Bolsonaro faz um discurso, o povo está comigo, é porque ele acha que o seu protesto, como até este momento tem sido maior do que os protestos contra ele, aí ele acha que a maioria está apoiando o seu governo. Até porque não adianta mostrar, esfregar a pesquisa na cara deles, porque eles não acreditam. Quem acredita que a Terra é plana vai acreditar em pesquisa. Então é necessário que esse movimento do dia 12 conte com a maior parte dos partidos, dos políticos que de fato querem Bolsonaro fora. E aí é necessário a gente entender que ao longo da nossa história nós já tivemos momentos importantes de união, a famosa frente ampla, como por exemplo aconteceu nas diretas já, que reuniu muitos políticos. Eu vou citar aqui alguns: Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Miguel Arraes, André Franco Montoro, Mário Covas, Iris Rezende, Orestes Quercia, Lula, Eduardo Suplicy, Roberto Freire, Fernando Henrique Cardoso. Então é isso, você luta por uma bandeira muito importante, como era naquela ocasião, como é hoje. Daqui a pouco, Bolsonaro caiu, ou se Bolsonaro não cair, pelo menos tentamos. Aí daqui a pouco cada um volta para o seu cantinho e vai defender as suas ideias, o seu projeto para 2022. E o Flávio Dino disse algo importante e revoltou muitos petistas. E escreveu assim: é ótimo que pessoas que não são de esquerda se manifestem contra Bolsonaro. Não é hora de tribunal sobre o passado, e sim de união contra uma ditadura. Se tivermos êxito, aí teremos a eleição de 2022 para debater o passado e o futuro. Se não, o debate será no cárcere ou no exílio. Aí será que esperaremos Bolsonaro aplicar um golpe que eu acho que não se sustenta, mas tudo na base do eu acho, para ver como é que reagirão os militares, o exército, as forças armadas, para aí depois, ai nossa, agora a gente precisa unir contra a ditadura e deixar as diferenças de lado. Olha, eu respeito quem pensa que não se deve ir nesse protesto dia 12, mas particularmente eu acho que é algo que a gente precisa sim, inclusive levando em consideração que o MBL não tem a força que tinha antes. Eventualmente o MBL nesse protesto vai ser praticamente um coadjuvante. Então esse é um ponto importante a ser considerado também. É aquele que organiza, mas que no momento, e ele até reconheceu de certa forma a própria fragilidade, quando fez essa flexibilização, quando agora convida, implora para que outros auxiliem, para que ele tenha sim força. Então eles podem sair desse protesto não como protesto do MBL, mas um protesto de todos aqueles que querem Bolsonaro fora. Dino, que então foi criticado, foi atacado, voltou e reforçou. Absolutamente legítimo. Alguns querem ir em ato contra Bolsonaro organizados por força de direita. Outros não querem. Paciência.
O mais importante é, e ele colocou em caixa alta, ocorrer o ato. Quanto mais gente contra o golpe e ditadura, melhor, pois assim teremos eleições para disputar contra a direita. Esse é um ponto. A gente agora vai ficar fazendo cálculo aqui, cálculo ali, e de repente não tem eleição para você disputar contra eles. Num ambiente de normalidade, eu até compreenderia alguns argumentos. Eu juro, compreenderia mesmo. Mas não estamos num ambiente de normalidade. Temos um presidente que precisa sair pelo impeachment. Quanto antes, melhor. E na falta do impeachment, já que a gente vê alguns partidos avançando, outros recuando, ele precisa ser contido e mostrar que as ruas estão contra ele é uma forma de contê-lo. Ou de dar um recado para a sociedade, dentro daqueles que estão, quando pegam a pesquisa, tem lá aqueles que não aprovam nem desaprovam, consideram o governo irregular, ou não sabem opinar. Aí eles vão olhar e falar, puxa vida, realmente, Bolsonaro perdeu as ruas. Agora, por uma questão de cálculo e de fazer desse momento um tribunal do passado, a gente não vai. Repito, respeito quem pensa assim, mas discordo muito. Então a gente vai ver aqui agora que diversos partidos de esquerda e centro-esquerda confirmam presença no ato. O PDT acabou de publicar nas suas redes sociais, na página oficial, que estará assim no dia 12 e conclama todos os pedetistas para participarem. Lembrando sempre, seguindo os protocolos da ciência. Uso de máscara, manter ali, né, um certo cuidado. Então isso é, claro, fundamental. PCdoB também estará presente, o PSOL também com figuras. Não consegui buscar aqui o posicionamento oficial do partido, mas você já tem vários políticos ali desses dois, PCdoB e PSOL, confirmando presença. E alguns outros nomes, como Mandetta, do DEM, Amoedo, do Novo, Tabata Amaral, sem partido, já que ela saiu do PDT, Alessandro Vieira, do Cidadania, Simone Tebet, do MDB, e Alessandro Molon, do PSB. E como eu disse antes, do PCdoB temos aqui Orlando Silva e do PSOL, Isa Pena. O presidente do PDT de São Paulo, Antônio Neto, escreveu algo interessante. Abre aspas para ele. É hora de unir forças da esquerda e da direita pelo impeachment desse presidente tirano e incompetente. Todos aqueles que realmente querem a saída de Bolsonaro precisam estar juntos neste momento, sem cálculos eleitorais para 2022 e sem sectarismos oportunistas. E a revista Veja divulgou no dia 8 que Ciro Gomes aceitou o convite. Eu acompanhei uma live do Ciro no dia 8 pela manhã, que ele concedeu ao UOL, e o Ciro disse que só não iria se fosse orientado em relação à questão, à preocupação que ele tem da pandemia neste momento ainda. Mas que, tirando essa questão da pandemia, não tinha nenhum obstáculo para que ele esteja presente. Mas a Veja disse que ele confirmou presença, informação que foi dada à Veja pelos organizadores do evento, mas não confirmaram ainda, não se sabe se ele subirá ou não no caminhão de som. O que eu acho que é importante, até porque justiça seja feita. Você pode não gostar do Ciro, pode não concordar com as suas ideias, mas o Ciro hoje, na prática, é a principal figura da oposição a Jair Bolsonaro. Na teoria, Lula, porque Lula é quem lidera as pesquisas, a gente tem que reconhecer isso. Mas na prática é o Ciro, porque ninguém luta mais e há mais tempo do que ele contra Bolsonaro. Já assinou diversos pedidos de impeachment quando não estava na moda, agora está na moda, né? Agora até o Dória domingo falou, agora eu quero impeachment. Não é possível, né, Dória, que nessa altura do campeonato ficaria contra. Então, assim, o que muita gente agora faz, o Ciro já faz praticamente desde os primeiros meses do governo. O Ciro e o PDT assinaram ali juntos várias medidas, várias ações na justiça para conter, para frear Bolsonaro, inclusive quando ele tentou nomear lá o Ramagem para ser o chefe da Polícia Federal. Então o Ciro e o PDT têm sido assim, uma pedra no sapato de Bolsonaro, não é de hoje. O Ciro vive gravando vídeos, postando, fora Bolsonaro, impeachment já. O PT, a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, postou no Twitter ontem que reuniu 9 partidos, PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, PV, Solidariedade, Rede e Cidadania para debater próximos passos do movimento pelo impeachment e construir grande ato nacional unificado com os que defendem a democracia, partidos, movimento sindical, social, para dizer fora Bolsonaro, que é o mesmo que será dito nesse domingo, dia 12. Enquanto construímos essa grande manifestação de unidade pela democracia, pelo Brasil e pelos direitos do povo, incentivamos todos os atos que forem realizados em defesa do impeachment.
o país está cobrando a responsabilidade do presidente da Câmara pela abertura dos processos. Mas, oficialmente, o PT, até este momento, onde eu fecho a edição, não aderiu ao ato. É uma fala bem tímida, inclusive, mesmo sendo tímida, dando um certo apoio ao ato. Vários petistas foram contra, que é um absurdo estar ao lado de quem defendeu o impeachment, porque não se pode misturar com essa gentalha. Mas o Lula jantou na casa de Eunice Oliveira, na passagem pelo Ceará. Antes disso, já tinha postado foto, toca o cotovelinho juntinho com Eunício. Tem mantido uma proximidade com Renan Calheiros, ambos ali líderes no Senado do que se chamou, e eu concordo, golpe, que foi o impeachment, né? Passou na casa do Sarney, teve na Bahia, e segundo apontam alguns, se encontrou com os Vieira Lima, aquele mesmo dos 51 milhões, né, encontrado ali na mala no apartamento. Então, assim, reunir, encontrar, jantar com esses, tudo ok. Subir num carro de som para gritar fora Bolsonaro, segundo alguns, é algo errado. E, no fundo, outros apontam que há dois motivos para que o PT não abrace com tanta força esse movimento. Primeiro, o PT não terá a hegemonia, não é ele que está liderando, e ele gosta de liderar, não gosta de ser liderado. Lembra de 2018? Preferiram perder para Bolsonaro liderando o campo da esquerda, centro-esquerda, do que ganhar sendo liderado por Ciro Gomes, traído pelo PT naquelas eleições. E o outro motivo é que Lula e o PT fazem, às vezes, um discursinho aqui, outro ali, mas que no fundo, eles preferem Bolsonaro sangrando até as eleições para que continuem mantendo essa coisa de Lula encarna a democracia e Bolsonaro é o fascismo. Então, venham comigo, se não vierem, estão apoiando o fascismo. E, assim, é quase inacreditável. E aí, com exceção da CUT, que surpresa, surpreendeu 0 pessoas, centrais sindicais aderiram ao movimento. Aqui eu vou citar, por exemplo, Força Sindical, UGT, CSB e Nova Central tomaram a decisão de convocar seus filiados após os discursos golpistas do presidente no 7 de setembro. Bom, meus amigos, é isso. Eu agradeço a todos que participaram aqui. Repito, quem discordar da minha posição, eu respeito, eu entendo, mas eu acho que o momento é muito grave para que a gente faça ou cálculo eleitoral para 2022 ou para que a gente fique se apegando em graves divergências no passado e no presente, que, se não forem superadas pelo menos em um dia, podem comprometer o nosso futuro. Meus amigos, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.